Oi, oi, voltei. Saindo um pouco do tema, né, que eu trouxe nos últimos vídeos, mas que também tem conexão. Mas eu senti hoje de falar sobre o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Essa é uma reflexão que eu vim trazendo para minha vida porque eu percebi o quanto eu deixei a vida passar. O quanto eu assisti a vida passar ao invés de viver a vida enquanto o tempo passa. E. Ai, deixa eu só abrir aqui um pouquinho para dar uma ventiladinha. E é muito importante, sabe, a gente analisar o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Se você está se protegendo da vida ou se você está vivendo a vida, porque eu sou péssima nas minhas referências, tá, gente? Mas eu lembro pelo menos do importante, da lição delas. Mas eu li em algum lugar que a vida é um mistério que tem que ser vivido e desvendado dia após dia, sabe? A gente não tem certeza de nada. A vida é feita de incertezas. A vida não é previsível. E quanto mais a gente tenta se proteger, quanto mais a gente entra num casulo de proteção, mais a gente deixa de viver e o tempo passa. E a gente olha pra trás e fala: cara, o que eu fiz com o meu tempo? Eu não vivi o que eu achava que precisava. Eu não vivi o que eu achava que era suficiente para viver. E eu falo isso muito, como eu disse no início, no instantinho, por experiência própria, porque eu passei muitos anos da minha vida sem viver, com medo de viver, entrando num casulo autodestrutivo. E hoje, né, eu fiz uma opção, eu me mudei, tem alguns poucos meses, eu saí da minha cidade natal, eu saí da minha base, né, apesar de eu não morar com a minha família já tem muito tempo, mas eu tô há muito tempo perto deles, e era a minha segurança, né? E eu lembro, inclusive, dessa conversa que eu tive com os meus pais, que eu queria ir para um lugar onde realmente eu não tivesse ninguém, onde eu pudesse viver a minha maternidade, né? Eu sou mãe solo e apesar de ser mãe solo no tempo integral, eu tinha a minha família perto para alguma necessidade, para alguma urgência, emergência, mas eu precisava viver a maternidade, eu precisava viver a minha vida, integrar, né? Porque dentro desse casulo de autoproteção eu percebi que eu fui separando a Naila profissional, a Naila mãe, a Naila mulher, a Naila filha. E todas essas são a mesma Naila. Então eu precisei de fato integrar, e estou integrando cada pedacinho meu para de fato me permitir viver. E eu lembro de falar isso com os meus pais. Eu quero ir para um lugar onde eu não tenha ninguém, porque eu não quero mais muletas para minha vida. Eu quero caminhar com as minhas pernas, com os meus pés. Eu quero viver, eu quero experienciar a vida com os meus olhos. Porque quanto mais eu me apoio em muletas, eu dependo delas e eu deixo de expandir. Eu deixo de ter a minha interpretação da vida, ter as minhas escolhas. Porque quando a gente depende de muletas, a gente tá à mercê também dessas muletas, né? Então, muletas que eu tô falando, vocês estão entendendo, né? O sentido figurado da coisa. Mas é muito esse lugar de hoje eu tô me permitindo viver. Ainda não é como eu quero. E tá tudo bem, porque é um passinho de cada vez. Mas os pequenos passos que eu tô dando estão trazendo pra mim uma enorme perspectiva, uma enorme percepção de que é seguro sim viver fora do casulo. Que inclusive as maiores dores que foram causadas na minha vida e que eu causei pra mim foram dentro do casulo. É trocando com as pessoas que a gente aprende. É vivendo as experiências que a gente aprende. E que a gente se protege com o que tem dentro. Não se fechando. A gente se protege aprendendo em cada situação, colocando limites. Mas para colocar limites, a gente precisa se relacionar, a gente precisa experienciar. Então, eu senti de trazer esse vídeo rapidinho mesmo, não quero me estender muito,
mas rapidinho, para fazer esse questionamento. O que é que você está fazendo com a sua vida e com o seu tempo? Você está vivendo? Você está se permitindo viver? E eu não falo vivendo acordando 7 horas da manhã, indo trabalhar, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, eu tô falando de viver com a sua verdade, de viver o seu prazer, de viver as pessoas, de trocar com as pessoas. Não adianta você estar num lugar se você não vive aquele lugar, se você não está presente naquele lugar, se você não se permite de fato experienciar o que aquele lugar e aquelas pessoas te proporcionam. E dói ficar no casulo, porque vem a solidão. E ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho. Somos seres individuais. Precisamos ter autonomia, precisamos ter autorresponsabilidade, mas não somos felizes sozinhos. A solitude é muito massa e muito necessária e muito especial, porque é onde você se ouve, é onde você se conhece, é onde você se sente. Mas viver na solidão, por proteção, é muito triste. É muito triste. E eu falo, mais uma vez, eu adoro falar essa frase. Falo por experiência própria. Então eu te convido a analisar, a parar para pensar. O que é que você está fazendo com o tempo? Você está deixando a sua vida passar por medo? Ou você está vivendo? Vivendo as suas emoções, as pessoas, as situações, os lugares, fazendo escolhas em prol de si, da sua felicidade. Você sabe o que é que te dá prazer? Você sabe o que é que te faz feliz? Você sabe o que é que te preenche? Para pensar um pouquinho. A titia aqui tá vivendo esse momento com muita gratidão, muita felicidade e me conhecendo mais e mais. Não só conhecendo o que eu já tenho dentro, mas conhecendo o que vai preenchendo dentro. Titia convida você para isso. Um beijo.